das Bruxas! Uou! Na véspera da nossa data querida, nossa data aguardada, né? E o mais legal, né, Kátia? Todo mundo fala Feliz Dia das Bruxas. A gente fala assim, feliz seu dia. Feliz Feliz dia! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A data tudo mais jóia? legal do ano. Uau! Estamos aqui, a bruxa do bem viver, Kátia Rodrigues, para mais um Pode Contar? Pode! Para as minhas Claro. amiguinhas. E agora, é do Covil? Como é Do que chama? Colven. Do Colven. 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 É. Do Colven. Colven. Kátia Veloso. Olá. Regina Rain. Kelly Rodrigues. Oi! Eita, nós, hein? Olha aí, pessoal. Dá tempo ainda, qualquer coisa, né? Não é? Se o Olha. pessoal quiser dar uma corridinha aí. E só pra avisar, viu? A gente tem a psicóloga. Tá tudo normal. Fica tranquila, Tá gente. tudo Não se normal. desespere, A gente tá? tem a psicóloga. Essa com a risada mais de bruxa é a psicóloga, tá, pessoal? Só pra gente deixar claro. Vamos lá, minha gente. Então, o nosso Vambora. tema é nada mais, nada menos do que o Halloween! Vamos falar sobre alguns arquétipos das Oba! figuras aí que Do Halloween. Isso. são as preferidas do Halloween. Uhum. Seriam a bruxa, Oba. o vampiro, Drácula, monstros e Jack O'Lantern. Uau. É isso? É isso aí, Isso são aí, os né? nossos arquétipos. Nossos Jack arquétipos. Abóbora, né? Vamos começar com você. Brincadeiras Adorei. à parte. 10. Bom, vou falar um pouquinho sobre o arquétipo do médico e o monstro. Temos livros, diversos filmes, né? É Jack Ryder, né? Isso. Que eles falam, né? O isso. Jack Ryder, o médico e o Mr. monstro. Dr. Jack Dr. e Mr. Jack Hyde. E Mr. Hyde. Bom, primeiramente, nós falamos, a Kátia falou que falaremos sobre arquétipos. Mas o que são arquétipos, Legal. né? Que eu acho que é importante entender o que é isso que estaremos falando hoje. Então, aqui, ó, arquétipos são imagens primordiais, ou seja, o que é isso? São símbolos universais que eles habitam em todos, mas no seu inconsciente. No seu inconsciente coletivo. Isso, né, foi o que o nosso querido Jung, né, da psicologia trouxe. E o que seriam esses arquétipos? O que seriam esses símbolos que habitam todos em seu inconsciente? Eles estão presentes em mitos, em contos, em sonhos, em nós. E o que é que eles representam? Nada mais, nada menos do que os comportamentos humanos. Só isso. Só isso. Detalhe, às vezes esses comportamentos humanos são um pouquinho contraditórios. Então, por quê? No caso do médico e o monstro, nós temos o médico que ele representa, qual seria o arquétipo que ele representa? A luz. Ele cuida, ele acolhe, ele busca o saber, ele vai em busca do bem. E aí nós temos o arquétipo do monstro, que é o quê? O lado sombra. É aquele lado que destrói, que sente raiva, que sente inveja, é impulsivo, agressivo. Aí alguém pode estar falando, mas eu não sou assim. Eu sou sempre o médico, o lado luz. O alecrim dourado. O alecrim dourado. Ou tem alguém, Exatamente. ou tem alguém que ficou preocupado agora e falou, eu tenho um monstro. Eu sou só um monstro. Parece ser só um monstro, né? Isso. Todo mundo tem os a dois, sua né? lada. Isso é perfeito, todo mundo tem os dois. Porque tem o dia que você tá com mais revoltado, com mais raiva, ou tá mais impulsivo, agressivo, é o seu lado sombra.
seu lado monstro. E tem aquele dia que a tua vibe tá mais de boa, mais harmônica. É o seu lado luz, o médico. Então, ou seja, agora, temos os dois lados. Agora, o que é importante destacar, que a sombra é tudo aquilo que nós reprimimos, não queremos admitir, que sentimos ou que às vezes somos. Mesmo coisas boas. Mesmo coisas boas. Que a gente não admite que a gente sente. Você vai estar reprimindo. Esse lado bom seu está se tornando uma sombra porque você não está aceitando. Uhum. Então, como sempre falamos, né? O equilíbrio, o mais importante é você reconhecer que você tem esse lado sombra. Por exemplo, você reconhecer que às vezes você é impulsivo, que você, falando nisso, você fala o que não devia. Ó, né? Nós falamos aí no episódio anterior sobre a comunicação não violenta. Então, é justamente isso. Às vezes, você é impulsivo, você é meio agressivo. É um lado sombra, porque não é um lado legal, vamos dizer assim. Mas, a partir do momento que você reconhece isso, que você aceita que tem isso, é mais fácil de você resolver. Você não vai ficar nem só no lado luz, né? Aceitando tudo é flores, e também não vai ficar somente no seu lado sombra. Então, essa é a importância de você reconhecer que todos têm o seu lado médico, luz, e o seu lado sombra, o monstro também. Através das terapias, elas podem te ajudar. Bem colocado. Que é o autoconhecimento. Sejam psicoterapia, terapias integrativas, ela vai ajudá-lo a você olhar com carinho o que é que você está escondendo. A partir do momento que você olha com carinho para aquilo que você quer esconder, a cura começa. Ou seja, ambos, os dois lados, estão em você. O importante é aprender a caminhar junto em direção à sua essência. E aí, como é que tá aí o lado médico e o lado monstro de vocês? Vamos lá. Estão lá se pegando. Sei não, né? E aí, Regina, você vai falar... Não, é a Regina, né? Você vai falar sobre qual arquétipo? Porque nós temos vários. Sobre o Jack O'Lantern, né? Nossa abóbora. Que é a nossa abóbora. Aquela famosa abóbora do Halloween. Sim. Que é muito interessante, porque esse lado luz e sombra, né? Tá muito representado ali. Depois a Kátia vai falar brevemente, né, sobre a origem, né, do Halloween. A gente pega aqui. Mas lá os irlandeses, né, eles usavam um nabo, não era uma abóbora. E eles faziam assim, esculpiam, fazendo umas caretas, colocavam a vela dentro para iluminar, porque eles acreditavam que assim iria espantar os maus espíritos. Isso mesmo, não é? Perfeito. Então, os maus espíritos, chegando perto da casa, viriam aquela forma luminosa, mas com uma careta esquisita, e iriam correr. Quando a tradição foi para os Estados Unidos, nos Estados Unidos era mais comum encontrar abóboras do que nabos. Nessa época do ano, é verdade. Nessa É o época que do está ano. disponível, né? E aí que começou a ser feita a abóbora. E se a gente pensar, é todo um trabalho artístico, né? Para esculpir a abóbora. Porque você tem que... A abóbora não é tão fácil de cortar, né? Realmente. Então, é todo um trabalho ali artístico de você pegar a faca, cortar, fazer olho, fazer nariz, fazer boca. Geralmente, quanto mais recortada, né, tiver a boca, parecendo dentes, fica mais bonito na hora que põe a vela e acende, né? E também é interessante porque, assim, você trabalha a luz, né, o lado luz, para assustar, né, para espantar os maus espíritos, ou seja, para assustar a sombra,
né? E aí a gente pode pensar nisso, né? Na arte-terapia, se a gente fizer trabalhos, seja com abóbora mesmo, ou até substituindo, às vezes não dá para usar uma abóbora, a gente usa um papel, usa alguma coisa, mas assim, trabalhando com luz, com iluminação, a gente pode pensar muito assim, na nossa luz interna, legal. e quando eu acendo a minha luz, o que eu espanto, né? Se a gente está Ai, num que quarto lindo. escuro, Que lindo. bem escuro, se você acender riscar um fósforo, acender um pouquinho de luz, aquela luz Ela vai aumentando, vai né? aumentando e o ambiente vai se tornando mais claro, né? Legal. Então, a luz, ela consegue ir espantando a sombra, né? Espantando a escuridão. Então, olha como a gente consegue, né? Aí, através da arte, pensar em como integrar isso, né? O nosso lado sombra e o nosso lado luz. Ou seja, acendendo, iluminando o que a gente tem de bom. Naturalmente, a gente vai, de alguma forma, espantar, mas a ideia não é espantar, é olhar para a sombra, iluminar para a gente poder enxergar o que está na Perfeito. sombra e integrar. E aí, outra coisa interessante é que é um dos únicos arquétipos, né, do Halloween que tem nome, o Jack. É né? verdade, Jack. é verdade. Porque diz que tinha uma lenda, né, uma história de uma pessoa, um tal de Jack, que saiu para procurar alguma coisa, né? E ele levou uma lanterna. E aí, sabe como são as histórias, as tradições, as lendas, uma coisa se mistura com a outra, e aí acabou ganhando o nome, né, da abóbora de Jack. Né? Inclusive, a gente não colocou nas dicas, mas eu posso contar uma dica? Pode. Então, tem uma animação que é do Tim Burton, que é uma graça Olha, que lindo. chama O Estranho Mundo de Jack. Ai, excelente. Lindo, né? lindo, é lindo. Depois que a gente fez a dica, que eu Sim. lembrei. Aí eu falei, na hora eu falo. Claro. Quem não assistiu, vale muito a pena assistir. Acho que está no Disney Plus. E é uma graça, assim, porque é o Jack, né? O lanterna lá, o cabeça, né, de abóbora. Ele é o personagem, ele é o rei do mundo do Halloween, mas ele tá cansado, e aí ele um dia vai... sai e ele acaba caindo no mundo do Natal. E ele fica encantado com aquela alegria, com aquela coisa toda. E aí, olha, a história é muito legal. É assim, boa demais. Vale a boa, pena né? assistir. Vale a pena, Eu porque concordo. ele quer transformar o Halloween no Natal. E aí, olha, é muita confusão. Mas vale muito a pena ver. É uma Isso graça, mesmo. é. Então, olha só, através, assim, de uma atividade lúdica, né? A gente pode, e de artesanato até, a gente pode trazer um pouco esse olhar, né? Iluminar o que a gente tem de bom para observar o que a gente tem na sombra e trazer luz para a sombra. Perfeito. É uma metáfora bem interessante, não? Bem Regina? interessante, Bem não interessante. é? É possível, então, É possível, iluminar essas sombras, É possível né? iluminar essa sombra, né? Trazer luz para essa sombra. Adorei isso. E acolher, né? Acolher. Acho que isso é o principal. Mas e aí, Kátia? E agora? Você, Kátia Rodrigues, vai falar de um outro arquétipo que eu gosto muito também. Você gosta? Eu Eu também, eu adoro. Você é apaixonada lá? Eu Uma paixão gosto platônica muito. lá, duro- Ainda mais que era a versão do Tom Cruise. O duro é escolher É, a qual versão deles, do- porque são tantos e Eu são sou maravilhosos. Brad Pitt. Eu sou tão antiga que eu sou tão assim experiente, né? Que eu sou mais antiga do que essa versão do Brad Pitt, É mesmo? do Tom Cruise. Eu nem lembro o nome do ator, mas sabe a versão da Hora do Espanto? Meu Deus. Bem Esse, antiga. o Esse ator era- da Hora do Quem que Espanto. é? Eu não lembro o Eu nome não lembro o nome dele, mas eu Depois eu vou concordo com a procurar. Regina. Por aí, Gente, ele quem que é o era ator assim, da Hora do Espanto? a gente era adolescente, Nossa, né? Mas, é. nossa, Você fala, meu, com um gente do vampirão céu, desse- Um vampiro desse, olha. Tipo assim, Pode, os dois pode, lados do pode. pescoço. Vem, Vai vem, bater vem. um e o Meu outro, Deus né? do céu, gente. É. Mas é isso aí, eu vou falar do arquétipo do vampiro, né? Primeiro porque ele é uma figura que ele é baseado, né, numa história real, né, numa figura real, né, um personagem de Bram Stoker, mas no século XV, né, tinha ali o Drácula. Esse nome vinha do pai, né, que era do membro da Ordem dos Dragões, que eram cavaleiros cristãos que
combatia o Império Otomano. Perfeito. Acho que todo mundo sabe que eu amo estudar sobre o Império Otomano, né? Então, Séries turcas. séries turcas, mas o Império Otomano é uma coisa, É né? maravilhoso. Então eu gosto muito de estudar essa época. E o Drácula era um oponente, né? O Vlad, né? O Vlad III, o Empalador, era um oponente, né, de quem estava ali na liderança do Império Otomano. E ele era conhecido pela sua brutalidade, né? Ele era sanguinário. Violência, né? Então, os inimigos, ou aqueles que foram amigos, mas de repente ele entendia que se tornaram inimigos, além de matar de uma forma bem... Depois coloca manda pra mim que eu vou mandar pro Matheus, pra gente Pra colocar. ele. É isso, tá? coloca. Legal, Tá. legal. Não, mas Gente, era isso lindo é quando do- jovem, Mas ele já continua está- lindo. Então, olha isso. continua Tá, mas lindo. mesmo assim, né? E aí, Voltando aqui, Voltando aqui, né, aos vampiros de ele era verdade. muito ruim, né? Porque além dele, depois dele matar os seus oponentes, ele colocava lá, empalava, né? E deixava aqueles corpos sangrentos pra quem vinha, os cavaleiros que vinham ali, já Se viam, assustar, né? Já se assustavam, então ficou esse arquétipo, né? Dessa pessoa sanguinolenta, truculenta, né? Bem violento, né? Até cruel, né, Kátia? Isso é cruel, né? Requintes de crueldade, né? E tem numa série, acho que de 2020, também tava na Netflix, falando sobre o Império Otomano, mas eu acho que é um documentário, e que conta, né? Tem um episódio que fala só desse personagem, né? O Vlad III. Mas a gente faz essa associação justamente por isso com o sangue, né? Então aí tem o vampiro, né? Que vocês estão falando que é bonitinho aí, mas ele vem... Não, Kátia, bonitinho pra- não, Kátia. É bonitão. Bonitinho não, Kátia. Bonitinho, Brad Bonitinho Pitt. não. Tinha o Brad Pitt e o Tom Cruise quando fizeram o Diário lá do Vampiro. Esse daí não é bonitinho. Esse é... Mas a gente É faz o essa associação vampiro. com a pessoa que tá drenando o nosso sangue, Perfeito. né? E aí... Os vampiros os reais, né, vampiros Kátia? reais, existem os vampiros reais. Isso Eles aí. podem drenar a nossa energia vital. Uhum. Que pode ser uma pessoa que está no nosso mundo físico. Quantas vezes a gente vai num lugar, né? A gente fala, meu Deus, aquela pessoa me drena, né? Eu saio de lá Sim, esgotado. sai de lá, Toda nossa, vez que eu né? vou, Isso. essa pessoa me drena e tudo mais. Então, a gente entende que realmente isso pode acontecer. Mas também tem as entidades espirituais, né? Que elas também têm esse... Não é poder, mas... Eles Afinidade. acabam se associando justamente em drenar as energias, a energia vital da pessoa. Pode acontecer em alguns pontos cruciais. Por exemplo, quando a gente está num excesso, num vício, né? Então pode vir uma figura, né, para vampirizar a nossa energia. Porque Então, a gente está mais vulnerável. a gente naquele está mais momento, né? vulnerável porque está em Vulnerável. excesso, né? Então ele fala, então eu vou ali porque ali tem para Tem mim. bastante, né? Então, de repente, você tá bebendo demais, tá comendo demais, tem relações sexuais demais, demasiadamente. Nada é errado, como a gente já falou em Isso. vários outros programas. Sim. Mas é o equilíbrio O aí, excesso, em né? nome do que? O excesso, com que responsabilidade a gente comete aí os nossos atos, né? As nossas ações. Então, nesses momentos, principalmente no momento sexual, gente, porque a gente desprende muita energia vital, né? Tem muita troca com o parceiro, com a parceira, aquela coisa. Então, a gente corre-se o risco. Como que eu vou me proteger? Tendo uma higienização mental, tendo bons hábitos, responsabilidade. Olha aí, gente, o vampiro olha. das meninas aí. Gente, O vampiro lá do não é? passado, que era lindo quando o moço, Aliás, esse a meu filme... ver, continua lindo agora, né? E esse filme, ele foi regravado, tem um outro vampiro. Que o filme também ficou legal, mas ainda não substitui o charme dele. O Ai, vampiro é sempre... A Regina teve uma lembrança maravilhosa que eu me Maravilhosa, não é? recordei aqui, você entendeu, né? Esses vampiros lindos. Esses são bonitos, né, Kátia? Bem diferente dessa turma aí que você dessa tá falando, turma né? É verdade, né? Então a gente tem que ter essa higiene mental, bons hábitos, responsabilidade com as nossas relações, né? Com onde a gente frequenta, o que a gente faz. Porque todo mundo pode estar suscetível sim, a esse tipo de vampirização energética e espiritual. E também tem um outro momento que isso pode ocorrer, que é na hora do desencarne. Né? Não sei se vocês já assistiram, o pessoal de casa já assistiu, tem aquele filme O Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Sim. Aí tem uma parte lá do filme
que tem um deles que vai desencarnar. Depois, no final, há uma intercessão. Isso, ele acaba E ele acaba ficando, continua, mas ele vai desencarnar, então todos os mentores estão ali tentando proteger, Isso. mas há um ataque Uhum. dos espíritos umbralinos que estavam ali, Sim. falaram, não, esse daí é nosso, porque ele não estava só querendo o espírito ou o corpo, é a energia que estava ali, e que na hora da morte depois fica aquele resquício energético, né? Então eles estavam ali tentando roubar a energia daquele ser que estava ali prestes a desencarnar. Aí, claro, né, não aconteceu lá na história, porque o personagem teve proteção, teve uma intercessão, teve um pedido de prece, que foi até do Isso. menino que ele criava como neto e tudo mais, é bem legal. Mas depois o pessoal assistir de novo esse filme pode ver que é uma vampirização. assistir com esse E eles olhar, eram né? assim, eram espíritos que estavam ali, não eram trevosos, não era nada assim muito maligno, Isso, ele mas só eram queria a espíritos energia, que estavam vagando ainda e por estarem vagando, precisavam dessa energia. da energia Energia. física. Então, eles foram ali para isso. E eles estão muito também nos cemitérios, né? Cemitério é solo sagrado, mas desencarne, a pessoa desencarnou, foi enterrada, então fica ali ainda o respaldo energético. Então a gente precisa sempre cuidar da nossa proteção espiritual, mental, energética, para a gente não se deixar levar por esse tipo de companhia. Todo mundo tá à mercê, né? Porque ainda mais nesse campo invisível, tá todo mundo à mercê. Sim. Mas aí, então, a gente tem aí essa consciência de como a gente vai cuidar da nossa energia para que a gente não precise passar por essa vampirização energética. Ou então, né, as suas atitudes, de repente, você começa a ficar muito cansado, toma remédio, toma vitamina, e faz atividade física, e dorme 8 horas por dia, e nada Você faz. se sente drenado, né, Se sente cara? drenado, e aí vai no médico, faz um monte de exame, aí tô com isso, tô com aquilo, toma vitamina, nada funciona. Então, comece a refletir nos seus atos, suas ações, seus pensamentos. Vamos ver aí o que pode ser a que parte tá uma energética parte aí aí que energética, uma tá sendo portinha drenada, né? energética espiritual. Então, esse é o nosso recadinho aí para esse arquétipo do vampiro. E agora, Kátia Veloso. Vamos lá, então, adivinha, né? Ficamos com o arquétipo dos monstros, do Jack O'Lantern, que é um dos maiores símbolos do Sim, Halloween, do Halloween, esse, né? né? O arquétipo do vampiro. E agora eu vou comentar um pouquinho sobre o arquétipo nosso. Da O bruxa. próprio aqui, né? A bruxa, né? O nosso arquétipo. É muito interessante, como a Kelly comentou no início, né, Kelly? Os arquétipos, eles são uma simbologia, né? E o arquétipo da bruxa também tem uma simbologia, né? E qual seria essa simbologia? É o símbolo da autonomia feminina, o símbolo da liberdade feminina, da espiritualidade feminina. Porque quem era a bruxa? Era aquela que tinha uma autonomia de preparar os remédios com ervas da maneira como precisassem. Então, ela tinha um conhecimento que o patriarcado, né, representando assim a figura, vamos dizer, masculina e não de gênero, não vamos falar de gênero, mas de energia, né, não tinha. E assim, não é um conhecimento que é ameaçador, mas como tudo aquilo que eu não conheço, eu temo. Então você sabe de algo, o medo do desconhecido, você sabe de algo que eu não faço ideia o que seja isso. E se isso me ameaça? Né? Então, a questão da perseguição, como a gente às vezes tem até hoje em relação ao arquétipo feminino também, né? A bruxa representa esse nosso arquétipo, essa energia feminina, que é uma energia poderosa. Mas ela é poderosa não é porque ela vale mais, é maior, não, é porque ela tem um conhecimento que beneficia pessoas e que não é do acesso de todos. E detalhe, não é do acesso de todos, porque nem todos se dispõem ou têm o comprometimento que essa mulher teve para poder adquirir esse conhecimento. É verdade. Né? Então a gente precisa. Na verdade, o que é a bruxa? Ela é ela é a guardiã dos saberes ancestrais. Eu estava lendo uma pesquisa que eu achei tão interessante de uma historiadora mexicana. E ela falando das abuelas. Né? Abuelas, eu não sei, né? Abuelas, que são as vovozinhas, né? E ela dizia assim, que havia uma doença
né? Isso já século XVII, que era chamada de a doença do susto. Então a pessoa ficava como se ela estivesse meio que, né? A doença do susto, meio que paralisado, meio que, digamos assim, como se estivesse anestesiado, Tá. né? E aí o que eles faziam? Usavam ervas, alecrim e lavanda e faziam rezas para chamar a alma dessa pessoa de volta. Olha que lindo isso, né? E tinha que ser Que é quem... como se a pessoa estivesse meio paralisada, a alma dela não estava ali, isso, né? não estava ali. Fala, peraí, tem que conectar de novo. Desconectou, né, essa junção. Então é tão interessante que você fala, é um conhecimento tão ancestral. E por que eu estava lendo isso e me chamou a atenção? Porque a parte mesmo, né, que me interessou, no caso, para poder pesquisar e ver, é porque lá no México eles tinham esse costume das abuelas, quando nasciam os seus netinhos, das vovós, né, pegava a placenta e enterrava no pé de uma árvore forte, né, grande, para que essa criança crescesse tão forte quanto a árvore. E aí eu descobri que aqui a gente teve alguns também povos indígenas que tinham esse mesmo costume. Me lembrou quando você falou das ervas lá para chamar a alma de volta, porque isso tem no xamanismo também. Também, tem, né, no xamanismo. Da perda da alma e tem que chamar a alma Chamar de essa volta. alma de volta. Né? Então. Né? A pessoa se perde de si. Né? E uma coisa que é interessante é que assim, hoje tem internet. Hoje eu consigo acessar essa pesquisa e ler, mas a gente está falando do século XVII. Quer dizer, a mesma prática que era feita lá no México, ela era feita aqui e não tinha essa ligação. Essa né? ligação. Essa comunicação. Não é? Então, percebe o que é um saber ancestral quando a gente fala que esse arquétipo ela é a guardiã de saberes ancestrais? Sim. Né? E isso é o poder simbólico do arquétipo. E na questão do lado luz e do lado sombra, é a mesma coisa. Né? No arquétipo da bruxa, o que seria esse lado luz? É esse lado que acolhe, que é intuitivo, que cura, que mostra que é possível, né? E qual seria o arquétipo do lado sombra da bruxa? A manipulação. Então, é essa dualidade que muitas vezes faz com que as pessoas fiquem assim, ué, será que eu gosto da bruxa ou não gosto? Ela é boa ou ela é ruim? É aquela coisa, que eu ela gosto... pode manipular um chá para cura, ou ela pode manipular um veneno, né? Um veneno. Boa, Regina. Não é? Exatamente. Porque assim, o que te cura e o que te mata é o mesmo. É o mesmo. Mudou a dose. Aí percebe o conhecimento? O excesso. O excesso, Kátia. né? E percebe o conhecimento dessa... O conhecimento necessário para saber a dose. A dose, né, Regina? Então, esse é o conhecimento necessário. E essas bruxas, muitas mulheres, a gente sabe que foram acusadas. Bastava você ter um gatinho preto, né? Por quê? Porque, né? Você fala, já era uma associação, né? Imagina eu que tinha 3. Já era uma associação. Agora então, você tem 2? Agora eu tenho 2 pretos. E é interessante isso, é a gente entender, como a Kelly colocou, o importante dos nossos arquétipos é a gente entender quais são esses papéis. E não simplesmente se deixar levar pelo que é colocado, né? Ah, a bruxa é ruim. Ah, mas a bruxa é boa. Ah, mas eu sou uma bruxa. Não, você não pode ser uma bruxa. Não, o que isso significa? Se é esse lado do arquétipo que é autônomo, que é independente, que é empoderado, opa, então eu quero ser uma bruxa, sem dúvida nenhuma, sim. não é? Agora não, mas é esse lado manipulador, que faz os venenos, que engana o João e a Maria com os docinhos. Não, essa não. Né? Você fala, não, essa eu não quero. Mas percebe, novamente, é um poder de escolha. Você escolhe. E eu acho que da nossa parte fica aqui uma homenagem, um registro, né? Às nossas avós, às nossas mães. Porque as curandeiras das nossas e- vidas, das isso. nossas famílias aí, né? não é quantas As curandeiras. vezes, eu me lembro da minha mãe fazendo chazinho Chás de erva emplastos. em plastro, erva cidreira, para eu ficar calma para fazer Sopa. prova. Que legal, não é? Então você fala, isso é magia. A verdadeira magia é essa, isso, né? É uma conexão que existe quando você é capaz de utilizar todos os recursos que estão à sua disposição para o seu bem-estar. Isso é Fazer uma a verdadeira sopinha magia. especial para quem está doente, Uma né? canja. É isso. Não é? São os nossos arquétipos. E aí eu queria aproveitar e chamar, Kátia, o nosso vídeo do nosso quadro, né? Porque assim, a gente celebra tudo isso e nós vamos ter um evento especial para celebrar. Mas antes da gente falar do evento e convidar, vamos deixar quem já participou falar Contar do um evento? pouquinho. Isso, Vamos lá? vamos lá. Então vamos chamar? Pode contar que a história é sua. É isso aí. Oi, meu nome é Étila, eu conheço a equipe do Bem Viver desde 2023. De lá para cá eu já utilizei, né, de serviços da equipe do Bem Viver, já fiz cursos, já participei de palestras, de eventos. E um dos eventos que eu gosto bastante é do Halloween,
que acontece sempre em outubro, né, nosso famoso Dia das Bruxas, e elas sempre oferecem, né, uma palestra, tem partilha de comidinhas gostosas, tem muita gente do bem, muita alegria, né, e normalmente é uma noite extremamente agradável, né, onde a gente aprende, onde a gente brinca, a gente ri, e para quem não conhece, eu super recomendo, né, venha conhecer, venha participar. Obrigado, Étila. Ela é um amor, tá sempre lá com a gente. Étila, Ela mesmo, tá sempre né? passando aí na palestra de todo mundo, nos eventos, cursos. Tá fazendo curso de tarô. Fez curso de reiki recentemente lá também, muito Tá legal. sempre nos eventos. E participa mesmo Participa do Halloween, mesmo, né? Vai sempre no Halloween, indica. Ela é uma Festa best, junina, ela né? tá lá, né? Tá sempre lá. Obrigado, viu, Étila? E eu queria fazer só uma chamadinha, Kátia, só que eu vou Aham. ter que pedir ajuda do nosso escolhido. Do nosso Tá, o escolhido. O escolhido, eu precisava da roda. Roda! A roda. Aê, roda, escolhido. roda. Aqui eu queria só comentar com vocês. Estamos aqui, 31 de outubro, né? No Chamarrim. Já falamos da primavera. Aqui vai ter o evento e eu nem vou me estender, porque assim, querem saber como é que a gente comemora, como é que se faz? Vai lá na Vamos, festa do que é Halloween. amanhã! Amanhã. Jack. Olha lá, a Não abóbora é lá? Jack. É. O Jack ali, A né? abóbora dele. Mas o que eu queria falar da roda é assim... nós estamos aqui nesse momento da roda. Essa é a 10ª edição da festa. Isso. E para mim é um momento assim muito emocionante, desculpa. eu me emocionei porque assim, é a 10ª festa. Então quando a gente para e celebra todos esses ciclos, essa roda já girou 10 vezes. Quando a gente começou a primeira vez ali, foi uma festa muito simples, né? Era quem estava lá. E essa festa depois cresceu e se tornou um evento muito bacana no Sim, Halloween. E tem um que eu vou- marco, né, do um Bem marco. E tem uma festa especial que eu vou guardar assim no meu coração para sempre. Nós estávamos reunidos lá e celebrando o Halloween. E aí entrou uma mãe com uma menininha. E todas nós estávamos vestidas assim, né? E ela entrou. Quando aquela menininha entrou, o olho dela brilhou. A Diana, ela ficou tão feliz. Ela veio correndo e me abraçou. Aí abraçou o outro, aí abraçou o outro. A sensação que dava, sem ela falar, mas o que ela demonstrou ali, né? Do tipo assim, eu me achei, eu tô em casa, aqui é meu lugar. Né? Aqui é o meu lugar. Tranquila, né? Ela estava ficou muito feliz. É isso, Kátia. Ela estava feliz, ela simplesmente só viu a gente. Eu acho que ela tinha uns 3 anos, era Isso, bem pequenininha. bem pequenininha. Eu acho que seria a minha reação quando criança se eu tivesse entrado num lugar assim, visto, com várias não bruxas, é? né? Porque desde pequenininha eu nunca gostei das princesas, eu sempre gostava das bruxas. E as é. crianças são sensacionais. Não são, Eu são não honestas. sei se você lembra de uma outra festa que a gente teve e que o menininho, a gente saiu na porta e tinha um menininho na outra casa. Ai, tinha Você assim, lembra? na rua, né? Que ela do outro lado ficou olhando. Aí a gente balançou assim, que a gente tava com doce. Uhum. Aí ele voltou e falou: mãe, tem uma bruxa lá fora me oferecendo doce. Aí ela falou: para de mentir, menino, não sei o que, não sei o que lá, tal, tal. Tadinho. Ele, mãe, tô falando sério. E a gente escutando, tô falando sério. Tem uma Vem, aí bruxa, quando ela apareceu lá Ela fora, viu? tava numa fila. E a gente levou os Levou, ela docinhos, né? deixou, tal. Ela deixou, claro. Ela depois deixou. ela entendeu. É. E isso é bacana, são recordações que a gente tem, é muito gostoso. E, na verdade, assim, eu só me emocionei porque, no fundo, nem todo mundo compreende, né? Então, quando teve a proposta de fazer a primeira festa, eu só tenho que agradecer e deixar aqui o meu agradecimento mais sincero e profundo ao Bem Viver por ter comprado a ideia, né? E hoje virá o que é. Porque A nossa celebração aí, é a o 10ª carro-chefe. festa, né? E todas essas lembranças agradáveis que a Sim. gente teve, que são, assim, Divertidas. divertidíssimas. E cada vez vai ficando melhor. né? Melhores, de pessoas que nunca Dançando tinham também. participado, né? E foram participar. Nossa, eu me lembro que teve um Halloween, teve das crianças, mas nós fizemos o Halloween da terceira idade. Foi. Que não era da terceira idade, mas tinha ido a minha mãe, a sua mãe, Pessoas numa faixa de 90 a mãe anos. do Douglas, a mãe do Fábio. Fábio, professor de não é? yoga. Então tinham tantas pessoas assim de Idosos, idade né? que nós brincamos e falamos, olha aqui a celebração. E todo mundo né? dançando com a gente na Todas roda. dançaram, todas Direitinho. dançaram, né? É, todo Então mundo foi um dançou. momento bem divertido também, Muito né? divertido. São Diversão que lembranças. não falta. Então vem se É divertir uma com a delícia, gente também. É muito divertido mesmo, É. muito gostoso, né? É muito bom. É um Vamos momento para nossa dica da semana? Vamos lá. Só para reiterar, né, esse Isso. pedido aí.
Opa, tá aqui, ó. Olha só. Dica de 2 livros, né? Esse aqui eu andei comentando com as meninas, né? A Foi. Pequena Loja de Venenos. Gente, olha que engraçado. Lembra que a gente falou no episódio da biblioterapia que a vida imita a arte? Então vamos lá. Esse livro é uma ficção. Certo. O que está nessa ficção? Tem a história da Inglaterra vitoriana, né? E dos dias de hoje, tem uma ponte aí entre, né, o tempo. Mas aqui tem uma mulher que ela tem uma botica, então ela é uma boticária, ela mexe com ervas, e naquela época, se hoje as mulheres já enfrentam dificuldades, no século XVII, imagina, né, as mulheres. Então, o que ela fazia? Tinham homens que realmente abusavam das suas mulheres, batiam, enfim. Então, elas iam até digamos assim, a farmácia, né, o local dessa boticária, ela preparava venenos. Essas mulheres levavam esses venenos para casa, pra se envenenavam vingar dos seus homens, maridos dos e maridos. ficavam livres do problema. Aí vem a pergunta, como você estava falando, né? A bruxa que faz veneno, não faz veneno, então. E essa bruxa aqui, né? A gente condenaria ou não? Porque era um veneno, mas ao mesmo tempo ela está Ajudando outras mulheres. ajudando as outras mulheres. Eu falo e assim, aí, como é que Não seria, é? né? E por isso que é legal essa discussão. Eu brinco, eu falo, olha, eu não vou julgar porque eu não sei se eu já não estive nessa Hélia Vitoriana e já pedi um veneninho. Tudo né? bem, mas agora em 2025 não, hein, Não, gente? é, Veneno não, tá? 2025 Agora só não, né? bênção. Mas é isso, só naquela remédio. época Só a que gente isso não... aqui era do século XVII, ficção. Isso. Agora tem esse outro livro que se chama Aqua Fontana, que é dessa autora, Catherine Kemp. Tofana. Tofana, desculpa. é. Aqua Tofana. E que é uma lenda baseada numa história real. Qual é essa história real? É a Júlia. Né, uma jovem, e ela vai acompanhando o seu ofício farmacêutico, que ela é uma outra boticária, e ela também queria venenos que são difíceis de rastrear para também matar maridos. Ô, louco, Gente, coitado dos maridos. Essa aqui também é do século XVII, a história da Júlia. Só que E, é assim, baseada, né? baseada em Em fatos fatos reais. reais. Porque, Caramba. olha, só para vocês terem uma ideia, nessa época, mais de 1.000 homens, foi aí que começou a levantar, né? Suspeita. o suspeito. Mais de 1.000 homens morreram. Aqui, ela fala, aqui é na Inglaterra, aqui é na Itália. Gente, mas né? aí virou um vício, né? Não é? O marido não deu bom dia, vou fazer um veneno pra ele. Ele não trouxe Se a moda pão, pega, né, ele Kátia? não trouxe Veneno pão, pra fazer ele. um veneno. Não, peraí, calma, gente. 1.000 não. homens morreram em Palermo, né, Nápoles e Roma. Então, quando começaram a investigar, falaram, peraí, tem uma coisa errada, tem muita Meu gente Deus. morrendo. E muito homem, né? Muito homem, morrendo, né? né? Aí descobriram os venenos. Então, por isso que eu falo, cuidado com Cuidado, essas mulheres. porque, né? Né? Mas são histórias interessantes, você veja, a ficção e Baseado numa história real. baseado né? em histórias reais. Né? Mas, Então, gente, vale agora a aqui a leitura. gente evoluiu no Bem Viver, tá? A gente não faz veneno mais. Só faz chazinho Só faz também. chazinho. Veneno do bem, né, Kátia? É. A gente já tá evoluída, bruxinhas evoluídas, tá Isso. bom? Não é? E por isso que a gente fala, né? Quem é bruxa, quem não é bruxa. Não sei de que lado você tá da história. É. Se você foi uma das mulheres que precisou, então ela não é uma bruxa, ela é uma fada. Mas se você era o marido, ela é uma Ela é uma bruxa. bruxa. Lógico, Então, né? na verdade, né? Tem... Então. De que lado você tá, né? Aham. É mais ou menos isso. Vamos lá pra nossa agenda da semana? Vamos lá. Olha aí. Vamos Amanhã, gente, é É amanhã. amanhã. Tá? A nova Nossa dica. 10ª edição, né? O 31 de outubro, né? Amanhã, 19h30. Isso. Né, dá tempo de se inscrever. Até amanhã a gente tá aceitando Tá inscrição. aceitando. Porque a gente tem que organizar as comidinhas. Preparar o local, espaço. Preparar o espaço para ficar Isso. bem aconchegante para todo mundo, né? Então é importante você se inscrever caso você tenha interesse em participar do nosso Halloween. Tem aí o ritual do Samhain com a Kátia Veloso. Tem o concurso da melhor fantasia do Dia das Bruxas, né? Você percebeu que É, a gente leva a já leva a sério. sério Olha lá, isso, aqui né? tá A gente leva a sério. sério. Isso. Aham. Música, dança, comidinhas deliciosas, muita diversão, muita magia. Não tem veneno, tá, gente? Eu garanto, não tem veneno, só tem coisa boa lá. Tá bom, pessoal? Então é só você pegar sua vassoura Isso. e E vir. vem É pra isso cá. aí, não tem nem trânsito, né? Quando Tem você vem nem de trânsito. vassoura, né, gente? Esse horário já tá mais tranquilo e de vassoura, então, nossa, vem no instantinho. Melhor ainda. É É isso aí. sossegado, né? É isso. Gente, muito obrigada. Vamos festar agora a nossa... Estamos indo pra festa. A gente tem Nós já festa começamos hoje, é a amanhã, festa é hoje, amanhã. e aí Festa a gente hoje é emenda amanhã. Isso aí. Esperamos vocês lá no Bem Viver. Isso. Um abraço, uma poção do amor pra vocês. Um beijo, Beijo. gente. Beijo.